A Frente Parlamentar do Empreendedorismo protesta contra a medida do governo que reonera a folha de pagamento. O Congresso Nacional deve reunir líderes partidários hoje para discutir o assunto, não é, André Anelli? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que a reunião de líderes está marcada para esta terça-feira, 10 da manhã. E o conteúdo do encontro também foi divulgado. Os parlamentares vão sim debater a medida provisória enviada pelo governo federal no apagar das luzes do ano passado, prevendo a reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia. A maioria do Congresso e entidades produtivas que representam os setores beneficiados defendem que os parlamentares devolvam a MP ao governo, o que a tornaria sem efeito. O movimento Desonera Brasil, que reúne representantes dos setores afetados, já alegou que, diante do elevado aumento de carga tributária sobre o emprego, é provável que as empresas sejam forçadas a fazer ajustes em seus quadros e em seus investimentos. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo classificou a MP do governo como uma afronta ao Congresso. O grupo ressaltou que a matéria foi votada este ano por 2 vezes na casa e que depois o veto foi derrubado por ampla maioria, mostrando a vontade legislativa que representa a população do país. Mesmo com essa reação negativa do Congresso, o governo tem alegado que a desoneração da folha de pagamento é inconstitucional e provoca distorções no sistema tributário sem trazer ganhos efetivos à economia, como, por exemplo, a geração de empregos. De Brasília, André Anelli. Mota, agora há pouquinho, mais cedo aqui no Jornal da Manhã, a gente ouviu um representante da Câmara da Indústria da Construção Civil dizendo que, para além da questão financeira, já muito debatida, da carga pesada de impostos sobre a folha de pagamento, a questão da segurança jurídica, ou seja, o Congresso tomou uma decisão que foi derrubar um veto do presidente da República e o governo adiciona insegurança jurídica no negócio ao, de certa forma, tentar deslegitimar uma decisão tomada pelo Congresso Nacional. Faz sentido para você, Mota? Faz todo sentido, Colombo. Essa medida ela é ruim por 2 razões. A primeira, porque trata-se de uma medida de aumento de impostos, né? Então, esse argumento que se usa de que ela é inconstitucional, talvez seja um dos argumentos mais absurdos que a gente ouviu em anos de argumentos absurdos, porque é uma medida que já vale há muito tempo. Então, ninguém acordou para essa inconstitucionalidade dela, só agora que foram descobrir isso. É uma medida que possibilita a criação de empregos. Estima-se 1,5 milhão de empregos novos criados se essa desoneração continuar. Quem é que pode ser contra isso? Mas o segundo aspecto é que é o mais negativo de todos, porque essa medida foi enviada para o Congresso, né, como um projeto. Esse projeto foi vetado, esse veto foi derrubado. Então, aí o governo, no apagar das luzes do ano, envia uma medida provisória. E parece que algumas pessoas já estão dando recado, né? Se essa medida não for aprovada, isso vai ser resolvido por uma decisão judicial. Então, a mensagem que fica é o seguinte: ao Congresso não resta mais nada a não ser realizar a vontade do Executivo, seja lá ela qual for, porque o Executivo sempre vai encontrar um meio de fazer prevalecer a sua vontade. Ora, isso pode ser tudo, menos república e democracia. Daqui a pouquinho o Mota volta, a reunião deve acontecer hoje, o Alan Gani está por aqui para a gente falar um pouquinho sobre o aspecto econômico dessa medida provisória. Tudo bem, Gani? Bom dia, Colombo, bom dia a toda a audiência. O Gani, o presidente Lula, eu usei inclusive esse argumento, tenho usado esse argumento sempre que a gente faz alguma entrevista a respeito desse assunto, que eu acho interessante essa conexão e a gente tentar explicar para as pessoas se há algum ponto de razoabilidade no argumento que o presidente Lula usa quando confrontado com a desoneração da folha de pagamento, né? Quando perguntado lá atrás ainda sobre o veto ou não, quando o veto ainda era uma dúvida, ele vetou, depois o Congresso derrubou o veto, ele disse o seguinte: olha, eu não posso desonerar
grosso modo, né? Não exatamente com essas palavras. Mas o raciocínio é, não dá para desonerar a folha de pagamento e tirar impostos da folha de pagamento se o trabalhador não ganha nada. O trabalhador não tem a garantia de que vai receber R$1 de aumento. Ele usa essa expressão. E também não há a garantia de que esses 17 setores desonerados vão gerar mais emprego. Faz algum sentido ou é um argumento que pode ser tranquilamente rebatido, que o presidente arrumou para tentar, de certa forma, ali, maquiar um desejo verdadeiro, que é o de arrecadar mais em diversas frentes, inclusive na folha de pagamento? Colombo, não faz sentido. Por que que não faz sentido? Porque quando você está desonerando o setor, significa que a empresa ela fica com mais recursos. Quando há o ônus tributário, um aumento do tributo, há uma penalidade tanto para a empresa quanto para o consumidor, ou no caso, o trabalhador. É difícil dizer o quanto esse ônus fica para cada parte, mas há esse ônus, sem sombra de dúvidas, para ambas as partes. E aí, no caso, se há uma desoneração e a empresa ela fica com mais dinheiro, significa que ela vai realizar mais investimentos, ela vai contratar mais gente, porque ela está pensando na lógica de lucro. Ela quer ter mais lucro, mas para ter mais lucros, ela também precisa produzir mais. E para produzir mais, ela precisa contratar mais gente. E fica mais barato contratar mais pessoas. Então, nesse sentido, a teoria econômica ela é muito clara. Se você tem menos impostos para uma empresa, significa que isso diminui o custo para essa empresa, aumenta a sua produtividade, o crescimento e é bom para todo mundo. Então, esse argumento que ele trouxe não é válido.